todos, que a paz do Senhor em Cristo Jesus repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, nesta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos preparado para exaltá-lo e glorificá-lo. É bom glorificar a Deus, ser grato ao Senhor por todos os seus benefícios. Já dizia o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? De qual maneira que eu posso retribuir tantos benefícios, tantas vitórias, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida? É de se pensar e de se meditar, E uma das maiores gratidão que nós possamos fazer é tê-lo como o nosso amigo particular, o nosso Salvador particular. Vamos ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. Uma das maneiras de ter intimidade com o Senhor é através da oração. Eu convido você a nós orarmos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, Senhor, por todos os teus benefícios, por todas as tuas misericórdias ter nos alcançado, Senhor. Nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro presente na hora da angústia. E nós estamos aqui te tributando honras e glória, porque temos visto as Tuas mãos, Senhor, estendidas sobre nós. Estamos findando mais um ano e as misericórdias têm nos acompanhado pela Tua providência, pela Tua ação. E por isso, Senhor, somos gratos a Ti, por o Senhor ter nos abençoado, ter nos alcançado com Tua potente mão, com a Tua bondade, com a Tua providência, com a Tua misericórdia, com a Tua excelência. Senhor, nesta manhã, eu lhe peço encarecidamente que cada telespectadores possam ser alcançados por Ti, possam ser alcançados, Senhor, meu Pai Santo Eterno, de tal forma que eles possam contemplar a Tua glória, a Tua majestade. Em nome de Jesus, seja conosco nesse dia, por amor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Eu quero ler com você no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 2 até o 9, que diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvio nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O contexto histórico dessa passagem está, vamos dizer assim, o pilar principal está sobre a morte de Moisés. Chega um ponto, Deus tira o povo ali do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, vem pelo deserto. Quando chega diante da terra prometida, Moisés envia 10 espias para a terra, para ver como era essa terra.
se era terra boa, se tinha inimigo, como eles deveriam entrar nessa terra. E aí acontece um dos fatos terríveis da Escritura, porque quando voltaram trazendo boas novas, mas também coisas ruins, né? Enquanto 10 espias dos 12 que foi enviado falava das grandiosidades, mas também dos perigos que ali tinha, ele diz: olha, a terra é boa, verdadeiramente ela mana leite e mel, né? Nós trouxemos um cacho de uva. O cacho de uva, para a gente ter noção, era 2 pessoas carregando, 2 homens carregando o cacho de uva, porque um sozinho não conseguiria. E há de se ver então que essas 10 testemunhas falou que a terra verdadeiramente era segundo aquilo que a promessa que o Senhor tinha feito, que era boa. Porém tinha homens gigantes, tinha um povo guerreiro, um povo que poderia destruí-los. E aí o povo ficou temeroso quando ouviu isso da boca dos 10 espias. Porém Josué e Caleb começou a dizer: não, mas calma aí, foi o Senhor que prometeu essa terra. E se ele tão somente se agradar de nós, nós vamos entrar e tomar posse da herança que foi nos dada. E quando aconteceu isso, os 10 espias instigando o povo se revoltou contra Josué e Caleb, de tal forma que o Senhor se irou por causa da murmuração, né? Por causa da murmuração, ele decretou um decreto que as pessoas que murmuraram de 20 anos para cima não iam entrar na terra prometida. E até de fato o próprio Moisés, por causa do povo, um dia Moisés, o Senhor ordenou a ele para que ele tocasse na rocha, e ele bateu na rocha, e a própria palavra diz que o Senhor estava sobre aquela rocha, né? E quando ele bateu, então ele ofendeu a ordem de Deus e o próprio Deus, e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. E o tempo passou, então ficaram 40 anos, e agora nós encontramos 40 anos no deserto. Agora encontramos ele novamente diante da terra prometida, do lugar da promessa. E eles então, temeroso, porque agora já não era mais Moisés que ia dar ordem, era Josué que ia dar ordem. E é muito difícil, muitas das vezes, nós nós estamos na entrada, bem dizer, já findando este ano, para um ano novo que vem, né? E muitas coisas novas podem acontecer, não tão somente coisas novas, mas também coisas antigas, coisas terríveis, né? Coisas boas e coisas ruins, que isso é o normal que acontece sobre a face da terra. Porém, nós somos colocados diante desse obstáculo para superá-lo, para em Deus nós podermos saltar por cima ou destruí-lo, em Deus fazer aquilo que vai nos proporcionar a chegar ao objetivo, o propósito que o Senhor tem colocado, que era tomar posse da bênção, que era entrar na terra prometida, sem olhar para a situação. Quantas vezes nós olhamos por alguns momentos em nossas vidas, pelas grandes diversidades que acontecem, e nós nos deparamos em confronto com o nosso próprio pensamento, se vamos prosseguir ou se vamos parar, se vamos verdadeiramente investir ou não vamos investir, se vamos mudar de trabalho, mudar de função ou não. Todo dia a gente tem que tomar uma decisão para continuar caminhando nesta vida. E é interessante que com Josué não foi diferente. Agora ele estava diante da mesma situação que outrora estava. Agora já não era mais enviar espia, mas era tomar posse daquilo que Deus tinha proporcionado, da promessa que o Senhor tinha dado. É de se notar que no capítulo no capítulo 6 de Filipenses, né? Aliás, 1 e 6, diz assim, ó: tendo por certo isto mesmo, que aquele quem vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, Deus tinha começado a trabalhar através do povo e pelo povo, e eles então estão diante da situação, e Josué estava temeroso. Eu não sei como é que está a sua fé hoje, mas a Bíblia nos diz que nós não devemos andar por vista, mas andar por fé. E quando fala em fé, é crer naquilo que não existe como já existisse, é crer nas coisas do céu,
é crer nas coisas que vêm de cima, que não tem a nossa autonomia, né? É de Deus para nós, para ser realizado o que for o seu propósito. Quando nós olhamos então Josué, o Senhor conhece nós de dentro para fora. Ele viu que Josué então estava temoroso, estava desanimado, sabendo como eu vou fazer esse povo rebelde entrar nessa terra, um povo murmurador, um povo que tem as suas descendências, vamos dizer assim, de murmuração, né, os seus antepassados. E agora, a partir daquele momento que houve uma praga e matou aquelas pessoas que estavam murmurando, ou que seja, no deserto também alguns caíram, e ele então se encontra agora com uma nova geração que está disposto a ir com ele, atravessar o Jordão. Porém, eles querem que ele tão somente seja igual a Moisés. E é difícil você ser igual a alguém, porque você é particular, não é xerox, né? É original, cada um tem a sua originalidade. E jamais podemos ser um fotocópia ou que seja um xerox, não é? Ou um print de alguém. Nós temos que ser nós mesmos. E ele então se encontra nessa situação. E ele está diante agora, e o Senhor começa então a animá-lo, colocar ele, não é, uma palavra de ânimo. Olha, ele diz, né, diz assim: e todo lugar, ele diz, olha, versículo 2 do capítulo 1 de Josué: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, né? Então, o que ele prometeu pela vida de Moisés, através de Moisés, continuou o propósito, porque alguém se colocou na brecha, né? As pessoas vão passando, as coisas vão passando, e o apóstolo Paulo diz, olha, esquecendo das coisas que vão passando, vão ficando para trás, eu vou avançando para o alvo da minha fé, que é em Jesus Cristo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. E quando ele depara então nessa situação, ele fica temoroso, né? Porque Moisés foi um homem que viu a face de Deus, né? Ainda que vamos dizer assim, que ele viu a Deus pelas costas, né? Foi um homem que teve uma experiência com Deus tremendamente. O próprio Deus testemunhava, falando que, olha, aos profetas eu falo por visão, né? Por visão, por alegoria, por profecia, porém aos meus servos Moisés eu falo face a face. Era um homem que tinha uma postura diante de Deus e agradar a Deus. E agora Josué está sendo colocado neste mesmo lugar de Moisés, porém não com a mesma experiência espiritual na sua totalidade, porque Josué era um jovem que esforçava, era um jovem que sempre estava na tenda. A Bíblia vai dizer que quando Moisés saía da tenda, ele continuava lá na tenda orando, buscando a presença do Senhor. É bem de se ver então que ele tinha a condição exata para estar junto com o povo e elevá-lo, esse povo, ao Jordão. Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer tirar você dessa situação. Quem sabe você está diante da situação que é irreversível. Quando nós olhamos para alguns problemas que acaba vindo sobre nós, né, no dia a dia, através de, às vezes, negócios mal feitos, às vezes nós não conseguimos, por alguém ter interferido, nós não alcançamos o objetivo, mas hoje o Senhor está dizendo, olha, tão somente, né, tão somente, ninguém sustentará diante de ti, né, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero lhe dizer nessa manhã, que o Senhor, Ele está dizendo, eu não te desampararei, não te desamparei. A situação está difícil, como eu vou chegar lá? Como eu vou alcançar esse objetivo? Deus está falando, olha, eu não te desamparei, eu estou com você. E Ele vai colocar no versículo 8, versículo 6, melhor dizendo, esforça-te, tenha de bom ânimo. O que podemos entender de se esforçar? Deus está falando, olha, o que cabe a você fazer, faça com prudência, faça com alegria, faça com destreza, faça com vigor. É o que Ele estava falando, olha,
esforça-te, tem bom ânimo, faça alguma coisa animosamente, né? Não é por causa da situação que você vai ficar cabisbaixo. Ele está falando, levanta a cabeça, que a caminhada é longa e Ele está com você. Ele está dizendo, olha, eu estou com você, assim como eu fui com Moisés. E aí quando ele fala assim, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, ele está dizendo, olha, com Moisés eu tirei o povo do Egito, com Moisés eu fiz cair maná do céu, com Moisés eu fiz jorrar água da rocha, com Moisés eu enviei cordonizes para o povo se alimentar, com Moisés eu estive todos os dias convosco, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele está reafirmando a promessa que o Senhor Jesus fez, dizendo, eu estarei, não temas, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Ali, através da pessoa do Pai, então ele está confortando e fortalecendo Josué. E Josué, então, é levado a um choque emocional e espiritual. E ele disse, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Josué já tinha enfrentado, vendo a morte face a face. Quantas batalhas Josué venceu segurando uma espada. É importante a gente lembrar, né, das coisas que já passaram, das vitórias que nós alcançamos, daquilo que nós galgamos. Nós estamos findando o ano. Quantas vitórias nesse ano você já alcançou? Quantas coisas você conseguiu? Quantas adversidades você superou? Quantos momentos de sufoco você sobressaiu e escapou? Né? Ele está dizendo, olha, lembra de você. Você era uma pessoa que lutava e estava sempre no combate. E agora só muda só uma coisa, agora você vai organizar, você vai dar ordem. Lá, você que dava você que lutava contra o inimigo a espada. Moisés dava ordem, agora você está no lugar que era de Moisés. Então não é com a espada que você vai vencer. Não estou falando no sentido, né, literário, como se fosse uma espada mesmo, né, feito de metal para combater soldados, né, face a face ali, numa guerra, fazendo física. E ele então, agora, vamos dizer assim, agora usando o texto do Novo Testamento, agora você vai usar a espada do Espírito, vai usar a autoridade, vai usar a ousadia, vai usar a intrepidez, vai usar o entendimento, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Glória a Jesus. E a palavra de Deus, ela guia os nossos passos. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, né, e luz para o caminho. Lá em Salmo 119, verso 105, ele lâmpada para os meus pés, ou que seja, ela clareia aonde eu devo colocar os pés. E ele fala o quê? Tenha bom ânimo, né? Que aonde você pisar, aonde você colocar as plantas do seu pé, aonde você colocar as plantas dos seus pés, né? No versículo 3, vai dizer, todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então a lâmpada é para ver perto, né? E quando fala em luz para o caminho, era como se fosse luz baixa, luz alta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou que seja, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, haverá dias que eu vou estar com a lâmpada clareando os meus passos, mas o Senhor enviará a luz que vai além da lâmpada que está ao longe. Então nesta manhã que nós possamos não pasmar, ficar de bom ânimo, pronto, porque Deus fará coisas grandes em nossas vidas. Nós vamos com um pequeno intervalo e logo mais nós voltamos em nome de Jesus. A vida está aberta ao novo, aberta ao velho,
aberta a todas as gerações, aberta ao plural, aberta ao diferente, aberta aos guetos, aberta a toda a galera, aberta ao campo, aberta à cidade, aberta à comunidade, aberta ao norte e ao sul. A nossa TV é aberta de verdade, aberta à liberdade, aberta às mudanças, aberta a todo mundo, começando por você. TV aberta, há 70 anos, aberta ao Brasil. Uma campanha Aberte. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você conhece o carcará? É uma ave grandiosa, com um penacho na cabeça e penas claras no pescoço, que parecem um colar. Tem esse nome porque quando quer chamar a atenção de outras aves, faz um som que parece a palavra caracará. É muito comilão, costuma procurar comida no chão, mas também voa muito bem. Glória a Deus, já estamos de volta. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Moacir, sou pastor ali da igreja Pentecostal Seis Filhos da Última Hora, que se encontra ali na rua Avenida Rodrigues Alves, 145, no Jardim das Águas, onde nós estamos ali, né, todas terça, quinta e domingo. Sendo nessa próxima terça não haverá por causa do que é véspera do ano novo. Porém, nos dias normais nós estamos ali. Nós também temos culto de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 até as 10 horas. Estamos ali com a nossa irmã pastora Maria Isabel. Nós estamos no último dia da quinta-feira, nessa próxima quinta-feira, nós estamos no último dia da campanha de gratidão. Nós estamos fazendo ali, fizemos ali três quintas, né, em gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios, pela tua bênção, né? E essa próxima quinta é o último dia. Também amanhã, no domingo, nós vamos estar ali no culto, né, um culto maravilhoso com a banda Siloé, né, que vai estar ministrando a palavra, nossa irmã missionária Ivani. Venha participar, venha buscar o Senhor quando se pode achar, porque Ele tem uma promessa a realizar na minha e na tua vida. Voltando para o texto aqui, nós vimos então que Deus, Ele está falando, olha, essa promessa que eu vou realizar através de você, ela já foi colocada antecedente. Os seus pais oraram para que ela pudesse se cumprir. E você vai pegar esse tempo. Os seus pais plantaram, né? Outros, vamos dizer assim, o tempo, o Senhor regou e agora é tempo de você colher o fruto, a promessa que eu dei a seus pais. Agora vai se cumprir na tua vida, né? Quem sabe você está há quanto tempo esperando uma realização daquela revelação, daquela profecia. Mas a Bíblia fala que é o tempo que revela. É o tempo que revela qual o fruto que a árvore vai dar. E o propósito de Deus é um tempo determinado debaixo do céu. E esse tempo pode ser hoje na tua vida, como foi naquele dia na vida de Josué. E o próprio Senhor está dizendo ali, ó, então somente se esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desviei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Quando nós vimos aqui, então, através de Moisés, ali, Deus já tinha feito o trajeto para Josué. Eu não sei qual que era
o seu ponto de vista, do seu trajeto até agora. Mas nós estamos vendo que nós estamos chegando ao final do ano e muitas das vezes nós ficamos muito apavorados, porque muitos projetos não conseguimos alcançar, muitas metas não conseguimos, mas já diz tudo é meta. Continue na meta. Era o que Deus estava falando para Josué. Olha, continue na meta. A meta, mas Senhor, não foi alcançada, mas a meta continua sendo a mesma. A meta continua, o que seja, o alvo continua sendo o mesmo, o propósito de Deus continua sendo o mesmo. E ele diz, olha, para ter cuidado, tenha bom ânimo. Sem ânimo, irmão, muitas das vezes nós não conseguimos fazer as coisas direito. É a mesma coisa de uma pessoa sonolenta e querer raciocinar rápido, não vai conseguir, porque a sonolência tira a agilidade do pensamento. E que ele está dizendo assim, olha, tenha cuidado, tão somente te esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. E ele estava dizendo, olha, há uma regra a seguir, e ninguém vai ao céu se não tiver regra, porque a regra é o mandamento. O mandamento foi nos dado, né, para que nós pudéssemos observar, para que nenhum mal chegasse à nossa tenda, né? Não adianta falar que Deus é o nosso Deus se nós não habitar no esconderijo dele, não habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, para ter descanso, né, para que ele possa conduzir a nossa vida. Jesus mesmo, ele disse no João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Então ele deu a direção a ser corrida, a direção a ser percorrida. E nós temos que ter essa noção que se nós andarmos conforme ele andou, né, nós seremos semelhantes a ele, e nós podemos galgar aquilo que foi prometido. E ele está dizendo que meu servo te ordenou, dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Quando nós passamos, nós temos na face da terra, nós temos caminhões que são rastreados, carros são rastreados, e ele então tem uma rota a seguir. E quando esse caminhão ou esse carro sai fora da rota, é cortado, né, toda a mobilidade dele. Ele é desligado, né, os freios fecham e ele não consegue ir nem para frente nem para trás. Podemos dar alusão a isso. Sabe, não vá para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque nós temos que andar diante do propósito que o Senhor tem nos dado. Não saia da rota, né? Há uma rota a ser seguido. O caminho já foi aplanado, o caminho já foi revelado em Cristo Jesus. E ele está dizendo então para quê? Para despertar o ânimo. Não deixe a opressão, a depressão vencer você, mas vença a opressão lutando, a depressão lutando. Não se entregue. Não coloque a bandeira branca diante do seu opositor, mas vença ele em nome do Senhor. Né? Tem uma regra, né, em alguns esportes, se lançaram a toalha no chão, a toalha branca no chão é rendição, né? E o Senhor não nos chamou para nós lançarmos a nossa bandeira no chão. Ele falou, levanta ela e agita, porque aqueles que ganham a batalha, né, no período medieval, no período das guerras, né, de reis, quando levantava a bandeira e saía tremulando ela, era sinal de vitória, porque ele tinha derrotado o inimigo. Então o Senhor está falando aqui, levanta a sua bandeira. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Alabaxando Aramanai. Levanta a sua bandeira nesta manhã. Levanta ela e tremula, porque essa bandeira, ela está declarando que o Senhor está contigo, declarando que o Senhor é o que te conduz, declarando que o Senhor, Ele não te desamparou e nem te deixou, declarando que Ele fará você tomar posse da promessa, ainda que tardia aos olhos de muito. Glória a Jesus. E quando nós olhamos, então, quando fala inclinar, não chega nem sair, irmão, é apenas inclinar. É como se estivesse falando assim, ó, não fique ouvindo as coisas que não trazem edificação. Não fique ouvindo coisas que não fortalecem, coisas que não trazem coisas boas. Não fique ouvindo. Tem pessoas que ficam
dando seu ouvido para conversas fiadas, como dizem no ditado, né? Para as conversas que não traz edificação, que não traz sabedoria, que não traz entendimento, que não ajuda ao crescimento do ser humano. E nós precisamos estar perto de pessoas que falem verdadeiramente coisas que nos edificam, coisas que nos fortalecem, algo que nos possa levarmos diante do Senhor e nós permanecer na presença do Senhor como vitoriosos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para essa palavra, Deus então ele se levanta a colocar ânimo no coração de Josué. Levanta sua cabeça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta manhã. O Senhor tem um propósito, tem uma bênção para você. O Senhor tem uma direção nessa dúvida que você tem. Será que eu posso ir para outra cidade? Será que eu vou virar para onde eu irei, né? Como diz o próprio salmista, para onde irei para fugir dos teus olhos? Se eu estou na profundeza do mar, lá o Senhor está. Se eu vou lá no inferno, lá o Senhor habita. Se eu vou lá para o céu, lá é o seu trono. Não tem para onde ir que o Senhor não esteja. Ele está dizendo, eu estou contigo em toda a sua caminhada. E é necessário você levantar a sua cabeça nesta manhã, porque coisas terríveis irão acontecer, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Esse salmo foi inspirado nas cordilheiras do monte de Sião. É uma cordilheira que tem ao redor de Jerusalém, que é impenetrável. Os inimigos não conseguiam sobressair esses montes. E ali ele é comparado como aquele que é protegido por Deus. E ele diz, aquele que está na minha mão, quem pode tirar? Quem pode tirar da minha mão aqueles que estão na minha mão? Porventura diria eu e não faria? Porventura falaria eu, prometeria eu e não cumpriria? E quando nós olhamos para essa palavra hoje de manhã de ânimo, é muito difícil quando a gente fala em ânimo, porque muitas pessoas estão passando por fases depressivas, ainda que nós estamos em período de festividade, e por estar em período de festividade, nem todos têm a condição para festejar, estão frustrados, estão cabisbaixos. Necessitamos de uma palavra de ânimo. E eu lhe pergunto, qual foi a tua palavra que você liberou para alguém nesse final de ano? Que possa levantar, dar ânimo, trazer confiança, alegria. Uma palavra dita no tempo certo, ele levanta uma pessoa. Ele traz de volta a alegria, traz de volta a confiança. Eu me lembro uma certa feita, quando eu não conhecia Jesus, e um pastor disse assim, olha, é melhor pingar do que secar. Ele usou um ditado comum. E aquilo me fez eu refletir, porque eu estava num momento de grande decepção. Eu estava num momento muito depressivo, e eu já não via mais futuro na minha vida. E tinha um irmão hoje, ele é pastor Claudeci, e ele tinha ido lá na minha casa, nós não era cristão ainda, me chamar para trabalhar junto com ele. Eu perguntei para ele qual era o valor que ele ia pagar, e ele disse o valor. Eu falei, não quero não, obrigado. E era uma coisa tão terrível, tão demoníaca, porque em casa a luz já estava cortada, mas eu estava vivendo um momento de depressão, né? Não tinha ânimo mais para trabalhar, não tinha ânimo mais para lutar pela nossa vida. E de repente então passou um pastor, não recordo o nome dele, e ele disse esse ditado, é mais antes pingar do que secar. E foi o fato de eu começar a trabalhar com o Claudeci na época, hoje pastor, que mudou a minha vida, mudou a minha e a vida do Claudeci. O Claudeci era uma pessoa que tinha ido na igreja, mas nunca teve compromisso com Deus. E através daquilo que Deus estava juntando dois propósitos, porque às vezes Deus não ajunta pessoas apenas para juntar, Ele ajunta pessoas que têm propósito, para cumprir seu propósito. E foi tremendo, porque eu estava passando por uma situação, e ele também, uma situação terrível. Eu me lembro até que nós começamos a construir uma casa sem saber quando nós íamos receber, de tão terrível que estava naquela época. Mas agora, um certo dia, tanto nós insistíamos, vamos para a igreja, e um dia eu fui para a igreja. E a partir daquele momento, então, despertou no coração do Claudeci também de ir para a igreja.
Então, uma palavra, uma atitude nossa pode mudar a história, não só a nossa, mas também aqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus, quando ela chega na nossa família ou através de alguém, não acontece a salvação apenas para quem recebeu, mas para os demais da família. Podemos ver isso no contexto da história ali de Atos Apóstolos, capítulo 16, melhor dizendo, quando o carcereiro, ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E o próprio apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E através da fé daquele homem, a Bíblia diz então que todos da casa dele criam e foram batizados, e foram salvos. Anterior a essa ação de salvação, estava Paulo e Silas orando beirando o mar, e ali tinha uma mulher chamada Lídia, e ela ouviu a palavra de Deus e se converteu. E a Escritura vai dizer então que toda a casa daquela mulher chamada Lídia foi alcançada pelo Senhor. Qual é a tua palavra de ânimo hoje? Qual é a tua palavra que vai te impulsionar a um próspero ano? Todo final de ano a gente diz: olha, um Feliz Natal, um próspero ano novo, que você venha ter grandes vitórias. Mas para ter grandes vitórias, haverá grandes lutas, haverá grandes adversidades. Você vai ter que lutar contra o seu próprio ânimo, contra o seu próprio entendimento, porque não é com a força dos braços, muitas das vezes, que nós vamos alcançar a prosperidade. Não é com a força dos braços que nós vamos alcançar os objetivos. Nós temos muitas das vezes buscar em Deus a sabedoria para ser diligentemente, como ele diz aqui, olha, medita nesse livro, na lei, aquilo que eu ordenei a Moisés, não desvia para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque prudentemente te conduz para onde quer que andares, né? Ele vai te conduzir, ele vai te dar a direção correta, como deve se agir, como deve prosseguir. E voltando lá na história onde que eu estava ali, passando por esse processo junto com o irmão Claudeci, um certo dia então Deus usou o nosso fundador, saudoso pastor Arnaldo, e ele falou: Deus está me revelando aqui que está abrindo uma grande porta para um irmão aqui. E eu me lembro como se fosse hoje, Claudeci levantou a mão, ele disse: é você mesmo, irmão, mas não é só para você, é para outro irmão também aqui. E eu pensei comigo, falei assim: eu sou o servente dele na época, né? Levantei a mão e falei: verdadeiramente é vocês. E a partir daquele momento abriu-se uma porta. No decorrer daquele mês abriu uma porta numa família de japoneses. Nós começamos construindo um sobrado. Deus mudou a nossa história nesse sobrado. Deus mudou a nossa história através dessa família. Nós trabalhamos muito tempo ali na família Kobayashi, em Três Lagoas. E nós pegamos uma cadeia mais ou menos de casas para construir uma média de umas 7 a 8 até a 10 casas, se não foge a memória. Saindo de uma família e entrando para outra família, na descendência daquela família. Porque Deus, Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Mas Ele quer que nós tenhamos ânimo para, no momento da adversidade, ter força. Sabe? É muito bom quando você está perto de alguém que te faz rir, né? Quem não gosta? Às vezes chega aquela pessoa, aquele irmão, parece que ele é o preferido. Não é que ele é preferido, é que todos que estão perto dele se sentem bem. Chega, conversa, dá risada. E alguns até falam assim: como pode? Não é verdade? Mas por quê? Porque ele transmite um bom ânimo. A situação é difícil, mas ele continua ali, buscando, não olhando para a direita e para a esquerda, sorrindo e crendo que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pensamos. E como Ele é poderoso, quando nós olhamos então para que não se perca pelo caminho, então o Senhor colocou a palavra de Deus como alerta. Eu sempre comparo a palavra de Deus como placas numa pista. Se você pegar Rondon, aqui no estado de São Paulo, ou se você está no Mato Grosso do Sul, a BR-262, vai ter placas te indicando o que vem à frente. Se pode ultrapassar ou não pode ultrapassar. Se pode certa velocidade ou não. Se tem um restaurante, se tem uma ponte estreita, se a pista enlarguece, se a pista fica estreita, né? Então ela é indicativo para aqueles que estão no caminho.
Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, é como se eu olhasse uma placa, assim, olha, tem um lugar para você se alimentar. Quando ele diz, olha, todo aquele que anda comigo não andará em trevas, ele está dizendo, olha, tem momento que você vai ter que acender as suas luzes, e essa luz tem que estar em você. Você é a luz do mundo, para brilhar o caminho. Porque vai ter momento que vai estar trevas, mas aquele que está no caminho, ele vai brilhar e vai conduzir pelo caminho estreito. Muitas das vezes, quando nós estamos em pistas sinuosas, que tem muitas curvas perigosas, nós temos que diminuir a velocidade. E é esse momento que vem a sabedoria. Porque se nós não diminuir a velocidade, a possibilidade de nós sairmos da pista é 99,9. E nós temos que ter essa dimensão, que nós temos que estar no controle, segundo as Escrituras, e em nome de Jesus. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo após nós estaremos de volta para a glória do Senhor. A vida está aberta ao novo, aberta ao velho, aberta a todas as gerações, aberta ao plural, aberta ao diferente, aberta aos guetos, aberta a toda a galera, aberta ao campo, aberta à cidade, aberta à comunidade, aberta ao norte e ao sul. A nossa TV é aberta de verdade, aberta à liberdade, aberta às mudanças, aberta a todo mundo, começando por você. TV aberta, há 70 anos, aberta ao Brasil. Uma campanha Aberte. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Você conhece o carcará? É uma ave grandiosa, com um penacho na cabeça e penas claras no pescoço, que parecem um colar. Tem esse nome porque quando quer chamar a atenção de outras aves, faz um som que parece a palavra caracará. É muito comilão, costuma procurar comida no chão, mas também voa muito bem. A vida está aberta ao novo, aberta ao velho, aberta a todas as gerações, aberta ao plural, aberta ao diferente, aberta aos guetos, aberta a toda a galera, aberta ao campo, aberta à cidade, aberta à comunidade, aberta ao norte e ao sul. A nossa TV é aberta de verdade, aberta à liberdade, aberta às mudanças, aberta a todo mundo, começando por você. TV aberta, há 70 anos, aberta ao Brasil. Uma campanha Aberte. Glória a Deus, já estamos de volta, né, nessa programação da Igreja Pentecostal Seis Vezes da Última Hora, né? E nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, né? Estamos no versículo 8, para nós entendermos como Deus estava animando, trazendo a lembrança de Josué, que a mesma proposta que Deus tinha para Moisés continuaria sobre a vida dele. É muito importante ver isso, porém lembrarmos também que Deus só levanta alguém para colocar no lugar quando aquele alguém tem a mesma possibilidade daquela outra que estava lá, para trabalhar da mesma envergadura, acima até daquele que estava. Quando nós olhamos para a Escritura, Deus nunca levantou alguém
para falando, dando uma profecia para ele, olha, você vai ser um pregador, mas ele não costuma ler a Bíblia. Deus não vai levantar alguém para colocar no lugar de destaque alguém que não trabalhou-se e não foi trabalhado por ele. É bem verdade que alguns, né, dominam a maneira de expressar, né, numa boa homilética, numa boa homília, porém, isso não vai convencer o homem, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada, e essa palavra, ela tem um proporcionar do Espírito que inspirou aqueles que produziu a Escritura, que escreveram a Escritura. E só aquele que está conectado no espírito do autor da Escritura pode sobressair, ou que seja, atingir verdadeiramente o coração de alguém com a palavra de vigor, com a palavra de salvação, com a palavra de firmeza para todos sempre. Amém. Porém, aqueles que só apenas falam, o seu testemunho o condenará. Por isso, então, Josué, ele tinha a característica de alguém que Deus poderia proporcionar a mesma confiança que tinha sobre Moisés, a mesma possibilidade de operar prodígios e milagres através de Josué, assim como ele fez através de Moisés. Nós não estamos falando aqui de alguém que está com medo tão somente porque ele não tem condição de assumir a posição, de ir além. Nós estamos falando aqui de alguém que viu alguém que sobressaiu na presença de Deus e tinha um receio de não conseguir estar na mesma meta, no mesmo nível daquele, principalmente do homem. Como seria o povo ia aceitar? Será que o povo ia aceitar ele? Será que o povo ia rejeitar ele? A dúvida era essa. Porque, no entanto, Josué era conhecido no meio da nação como aquele que saiu à guerra, como aquele que venceu a guerra, como aquele que viu a morte face a face e lutou com ela, vamos dizer assim. Todos conheciam quem era. Quem era o Josué? É o moço de Moisés. Era aquele que estava onde Moisés estava lá, Josué. É como se ele fosse um general, ele era o general do exército de Israel. Ele não era uma pessoa despreparada. Então lembramos nós aqui que as promessas e o propósito de Deus vai acontecer sobre a nossa vida se nós estivermos no propósito. Como ele próprio diz, né? Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não se aparte, versículo 8, não se aparte o livro, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirá. Fará você prosperar. Como nós podemos prosperar? A prosperidade nem sempre é a condição financeira. A prosperidade é nós termos a condição de sobreviver dia após dia, de receber a porção diária. Essa é a verdadeira prosperidade. Eu estava dizendo até esses dias na igreja, eu falei assim, olha, nós estamos verdadeiramente em tempo de festa, e é notório isso, que muitas pessoas fazem grandes mesas, banquetes. Porém, tem aqueles que não têm esse banquete. Mas eles devem ser gratos. Devem ser gratos pelo pouco que ele tem. Se não é um frango assado, é um ovo frito, ser grato por aquele ovo frito. É bem verdade que alguém vai falar assim, pastor, o senhor fala assim porque o senhor com certeza fez uma mesa farta. Mas a Bíblia nos ensina a estar na abundância, mas também estar na escassez. Eu sei me portar, assim como o apóstolo Paulo fala, eu posso dizer, eu sei me portar em lugares com abundância e em lugares com escassez, porque eu vim de lá, eu escasso. Eu fui encontrado por Jesus, numa maneira onde estava a escassez. E aprendi a ter pouca coisa. Não é as coisas que vão me fazer, mas eu que vou fazer as coisas. É bem diferente. Quando eu falar de coisa, né? Não é o objeto que tem domínio sobre mim. É eu que tenho que ter domínio sobre o objeto. O objeto, ele não pode dominar-nos de tal forma que nós podemos perder o propósito. O fato de alguém ter um arroz e feijão apenas para comer, isso não vai tirar o julgamento das suas ações, das suas atitudes. Porém, se ele permanecer firme, a Bíblia fala assim, aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Ou voltando aqui para
para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos guia em todos os nossos pensamentos. Então, se alguém vai falar, que sente para aprender. Se alguém vai ensinar, vai aconselhar, aprenda primeiro. Porque se não saber como ler, tem muitas pessoas que não sabem nem pronunciar o nome de Deuteronômio. É um livro mais complicado de pronunciar. E às vezes quer estar nos grandes palcos, estar em grande altura. Lembra, a escada, ela tem degrau. E cada degrau é uma possibilidade de avanço. Então, comece pelo primeiro degrau. Não queira subir no último. Porque se subir no último, você vai faltar no decorrer da sua vida o que é necessário. E Josué tinha tudo que era necessário. E o Senhor advertiu a ele: olha, leia, medite, porque vai te fazer prosperar no teu caminho, né? Também vai, e então prudentemente te conduzirá. Você vai saber o que vai ser feito no momento. Você vai saber o que deve fazer. E ele então vai encerrando nessa parte, dizendo: não te mandei eu? Se esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E ele está reforçando: não fui eu que falei? Não fui eu que falei para você? Não foi eu que falei as promessas? Não foi eu que falei que eu vou ser da mesma forma? Eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu continuo sendo o mesmo. E as mesma forma que eu operei através da vida de Moisés, eu vou também trabalhar da mesma forma na tua vida. Ou que seja, Moisés passou por momentos altos e baixos, mas lá estava Deus junto com Moisés, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor. Quem sabe nesta manhã nos falta clamar para esse desânimo sair. E eu te convido você para buscar o Senhor. Clame por Ele, porque quando nós clamamos, Ele é o Deus que fortalece. Quando nós clamamos a Ele, Ele é o Deus que toma a dianteira da situação. Bem-aventurado é aquele que clama o Senhor, porque o Senhor ouvirá ele, e as suas mãos poderosas virão a seu favor. E quando nós olhamos aqui então, ele estava dizendo: olha, não fique pasmado. Não fique pasmado. Não pasme. Não pasme. Ou que seja, a promessa é grande. Então não fique assustado, porque a promessa é grande. Porque quem está trabalhando para essa promessa, para esse propósito acontecer, é Deus. E a Bíblia fala que Ele tem domínio em todas as coisas. Ele é todo poderoso, nada foge do teu controle. E Ele vai dizendo assim, né? Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. E aí fica a pergunta: nós temos Ele como nosso Deus? Porque aqui o próprio Deus dá testemunho para Josué: olha, o teu Deus é contigo. O Deus que você serve é contigo. Ele está dizendo: o Deus que você serve. Qual o Deus que nós estamos servindo? Para que esse propósito aconteça, né? Para onde nós formos, e fará sobressair, e diligentemente te conduzirá. A coisa é tão tremenda quando nós passamos por alguma dificuldade, já partindo já para o encerramento. Eu me lembro quando eu mudei a minha carta da letra D para a letra E. E eu me lembro que o instrutor, ele me deu uma palavra muito forte mesmo. E ele perguntou para mim se eu tinha algum descendente de carreteiro, que era carreteiro, pai, avô, tio. E ele disse assim: olha, eu falei para ele assim: não tenho. Ele falou: então, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar. E era o homem que ia me conduzir, meus irmãos, para eu tirar a carta E. E aquilo me deu um impacto muito forte. E eu fiquei: meu Deus, né? E naquele dia eu me lembro que eu fiquei até com muita dor de cabeça, porque no carro você vira para a direita, é direita, vira para a esquerda, é esquerda. Já na carreta não, se você virar
não é? Dando ré para a direita, ela vai para a esquerda. E se virar para a esquerda, ela vai para a direita. E eu fiquei tão compactado aquela palavra que eu fiquei até com dor de cabeça. Mas o tempo passou. E no dia do exame, eu fiz todo o trajeto, concluí o trajeto. E aquela mesma boca que disse que não poderia me ajudar, que não ia dar certo, ele disse assim, lembra como fosse hoje: esse é um dos meus melhores alunos. Não deixa a palavra negativa influenciar na tua vida. Lembra que nós temos um propósito diante de Deus, e aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele fará essa palavra se cumprir. Então somente se esforça-te. Não tenho dito eu para você, se esforça-te. Não tenho dito eu, sou eu que sou o dono da promessa. E Ele está dizendo, não tenho falado com você através dos sonhos, das visões, das revelações, da própria palavra. Então somente se esforce, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E Josué então, ele se levantou e organizou todo o exército, todos aqueles que estavam ali, os levitas, o sacerdote na frente, com a arca do concerto. E da mesma forma que Deus foi com Moisés, Ele foi com Josué. Quando os levitas tocaram os pés no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu, assim como abriu o Mar Vermelho. E todos puderam ver que não foi porque Josué fez alguma coisa, mas foi porque Deus levantou ele para o seu propósito. Então que nesta manhã, se você está desanimado, levante sua cabeça, tenha fé, retém firmemente a promessa do Senhor. Como o próprio Jeremias diz assim, olha, traga à lembrança as coisas que me fará ter esperança. Com esse versículo eu quero encerrar, te dizendo que você possa ter um vitorioso ano adiante. Que 2025 na tua vida seja um ano de mudança na sua vida, na sua história, da sua família. Seja como um testemunho no meio da congregação das tuas grandezas, das misericórdias do Senhor, das tuas vitórias, das tuas metas alcançadas, da tua empresa prosperar, da tua família estar mais unida, e o relacionamento ser fortalecido, da sua casa estar edificada. Que o Senhor possa te abençoar, te dando força e graça para você sobressair as diversidades que há no porvir, porque a cada dia é um dia, e o Senhor nos mandou nós lutar, vencer um dia após um dia. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te convido a estarmos orando, não para pedir, mas para agradecer por este ano que se passa e pelo próximo que vem, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra nos diz, meu Pai, que nós devemos ter ânimo, ter prudência, ter conhecimento, ter inteligência, ter sabedoria. Nesta manhã, Senhor, meu Pai Santo Eterno, eu tributo honras e glória ao teu santo nome, porque o Senhor tem feito maravilhas, e eu reconheço, meu Pai, que o Senhor tem feito grandiosidade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos assistem, Senhor. Meu Pai, nós estamos, meu Pai, findando mais um ano. Somos gratos a Ti por esse ano que está se findando, por todos os Teus benefícios, pelas grandes vitórias, pelos grandes livramentos, pela vida abundante que o Senhor tem nos dado. Também se alegramos, Senhor meu Pai, porque se for da Tua vontade, nós entraremos num novo ano, um novo tempo, uma nova expectativa, um novo dia para nós lutarmos e vencer. Mas se nós formos sozinhos, nós venceremos, Senhor. Por isso eu lhe peço, continua conosco, Senhor, nos ajudando, seja conosco, assim como o Senhor foi como Josué, não desapartou e nem desamparou, porque o Senhor é grande, Senhor. O Senhor é Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. O Senhor permanece eternamente, e reconhecendo a Tua grandeza, Senhor, eu coloco diante de Ti a cada telespectador, Senhor, a cada família, a cada pessoa que estava passando por uma situação depressiva, de desânimo, Senhor. Eu lhe peço, abençoa, porque o Senhor é um Deus bom, e o Senhor abençoa aqueles, meu Pai Santo Eterno, que necessita, Senhor. E em nome de Jesus, Pai,
Eu lhe peço encarecidamente que as tuas mãos de poder venham sobre nós e continua nos conduzindo, Senhor meu Pai, nesse mundo afora, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. E em nome de Jesus, Senhor, como eu sempre peço, continua conosco, porque somos encarecidos de ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, né? E que você possa ser compactado com a palavra de esperança e vida. E em nome de Jesus, regozijai no Senhor. E outra vez eu digo, se regozijai no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus em Cristo Jesus derrame sobre ti bênção sem fim e que a paz do Senhor permaneça sobre a tua vida, em nome de Jesus.